O milagre que mudou a vida de Juliana, quando a fé venceu a doença de Wilson. Juliana tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, doença de Wilson, uma condição genética rara que faz com que o cobre se acumule em órgãos vitais, especialmente no fígado e no cérebro. Os médicos foram claros: sem tratamento imediato e rigoroso, ela desenvolveria falência hepática, problemas neurológicos irreversíveis e, em pouco tempo, a morte seria inevitável. Os remédios eram caros, os efeitos colaterais devastadores, e a cada consulta, a esperança de Juliana se esvaía. Ela via sua vida desmoronar, o corpo fraco, as mãos tremendo sem controle, a pele amarelada, a fadiga constante. Pior ainda era o desespero no olhar da mãe, que via a filha definhar sem poder fazer nada. Juliana era filha única, criada por uma mãe solteira que trabalhava como doméstica para sustentar a casa. Nunca tiveram muito, mas sempre tiveram amor. Porém, naquela fase, nem isso parecia suficiente. Os exames mostravam que seu fígado estava cada vez mais comprometido. Doutor, tem cura? Perguntava com os olhos cheios de lágrimas. A resposta era sempre a mesma: controle, não cura. E mesmo assim, é uma corrida contra o tempo. Foi numa tarde de domingo, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta, que Juliana ouviu um som diferente vindo de um grande galpão adaptado como igreja. Era a congrega, não era aquela. Era a Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar que ela já tinha visto de longe, mas nunca tinha entrado. As músicas eram animadas, as pessoas cantavam com entusiasmo, e uma voz forte ecoava: Deus é o Deus dos impossíveis. Aqui, milagres acontecem. Algo dentro dela a impulsionou a entrar. Assim que cruzou a porta, sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido dado o caos em que vivia. Uma irmã da igreja, percebendo seu estado frágil, se aproximou com um sorriso: Filha, tudo bem? Você parece precisar de uma oração. Juliana, sem forças para mentir, desabafou: Estou doente. Os médicos dizem que não tem jeito. A irmã, então, a levou até a frente, onde o pastor estava ministrando. Venha, minha filha. Aqui, Jesus opera milagres. O pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Juliana nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Saia, espírito de morte, do corpo dessa jovem. Ela é filha de Deus, e o Senhor a curará. Juliana sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. As lágrimas caíram sem controle. Creia, minha filha. Volte amanhã para a corrente de oração. Deus vai te curar. Nos dias seguintes, Juliana passou a frequentar a Universal com uma fé que nem ela mesma reconhecia. Participou da Fogueira Santa, onde centenas de pessoas clamavam por milagres. O pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé, e Juliana, mesmo com pouco dinheiro, decidiu obedecer. Se Deus é dono de tudo, Ele vai me abençoar, pensou, enquanto depositava suas últimas economias no envelope. Na vigília de oração, ela foi ungida com óleo consagrado, e o pastor declarou: essa unção vai queimar toda a doença do seu corpo. Mas o momento mais marcante foi quando Juliana subiu ao altar para dar seu testemunho. Com voz trêmula, contou sua história, e a igreja inteira orou por ela. O pastor fez uma campanha de fé: quem crê que Juliana será curada, levante a mão e grite: é assim que Deus faz. O lugar explodiu em clamores. Juliana sentiu, naquele instante, que algo tinha mudado dentro dela. Uma semana depois, Juliana voltou ao médico para novos exames. O hepatologista, surpreso, olhou os resultados e balançou a cabeça. Isso não faz sentido. Seus níveis de cobre estão normais. Seu fígado está se regenerando. É como se a doença tivesse regredido. Juliana sorriu, sabendo que aquele não era um erro médico, mas a mão de Deus agindo. Doutor, eu fui curada. Não foi a medicina. Foi Jesus. Quando voltou à igreja no domingo seguinte, foi recebida com aplausos e lágrimas. O pastor a chamou ao púlpito: essa é a prova de que Deus honra a fé. Juliana veio aqui doente, mas saiu curada. Glória a Deus. Ela subiu, seguiu o microfone com as mãos que já não tremiam mais, e disse: se você está passando por uma luta, não desista.
Deus é fiel. Eu quase perdi a esperança, mas aqui, na Universal, eu aprendi que a fé move montanhas. Hoje, Juliana é uma das irmãs mais ativas da igreja. Ela ajuda na corrente de oração, testemunha para outros doentes, e sempre lembra: Deus não muda as nossas circunstâncias se não mudarmos a nossa atitude. Eu poderia ter desistido, mas escolhi crer. E Deus me deu não só a cura, mas uma nova vida. Seu conselho para quem passa por provações é simples: não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Na Universal, eu aprendi que milagre não é sorte, que é fé em ação. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele faz o impossível acontecer. E assim, a história de Juliana se tornou mais um testemunho vivo de que, onde a medicina falha, a fé em Deus triunfa. 2 anos depois da sua cura, Juliana recebeu um convite que mudaria sua vida novamente. O pastor da Universal a chamou para participar de um grupo de visitação aos hospitais, levando esperança para quem, como ela, estava à beira do desespero. No início, sentiu medo. Como voltar àquele ambiente que tanto lhe trouxe dor? Mas ela ouviu uma voz dentro do coração: se eu te curei, também posso curar outros através de você. No primeiro dia de visita, Juliana entrou no quarto de uma jovem chamada Ana, diagnosticada com a mesma doença que quase a levou. A moça, pálida e com os olhos cheios de lágrimas, mal conseguia falar. Não aguento mais, irmã. Os médicos disseram que não tem jeito. Juliana segurou sua mão, sentindo aquele mesmo frio na barriga que já conhecia bem. Mas desta vez, não era medo, que era propósito. Ana, eu também ouvi isso. Mas Deus não olha para exames, Ele olha para o coração. Se você crer, Ele vai te curar como curou a mim. E ali mesmo, entre tubos e monitores, Juliana orou com uma fé que só quem já viu o impossível acontecer poderia ter. Uma semana depois, Ana estava de pé, sem dor, com os exames mostrando remissão total. Os médicos não tinham explicação. Ela tinha: Deus usou a Juliana para me mostrar que milagre é real. Mas a história não parou por aí. Um domingo, durante o culto, Juliana sentiu um chamado ainda mais forte. Enquanto o pastor falava sobre a importância de semear na obra de Deus, ela lembrava de todas as vezes que, mesmo sem ter quase nada, colocava suas últimas moedas no envelope de ofertas. Se Deus me deu a vida de volta, tudo o que tenho é dele, pensou. Naquele dia, decidiu doar um valor que, para muitos, seria impossível: suas economias de anos, guardadas para um apartamento próprio. Se Abraão ofereceu Isaque, eu ofereço meu sonho, disse ao pastor, com os olhos brilhando. 3 meses depois, Juliana recebeu uma ligação. Uma irmã da igreja, dona de uma imobiliária, tinha um apartamento pequeno, mas reformado, e sentirá no coração que deveria vendê-lo para ela por um valor simbólico, justamente o que sobrara de suas economias depois da oferta. Deus provou que quando a gente entrega tudo para Ele, Ele devolve em dobro, e com juros, contava emocionada aos amigos da igreja. Hoje, Juliana não só tem sua casa como também lidera um ministério de apoio a mulheres com doenças crônicas. Toda semana, elas se reúnem na Universal para orar, compartilhar testemunhos e aprender que, não importa o diagnóstico, a última palavra é de Deus. Muitas chegam arrastando os pés, com receitas médicas na mão e a esperança no chão. Mas saem daqui com a Bíblia no peito e a certeza de que o milagre delas já está a caminho, diz ela, com um sorriso que só quem viu a mão de Deus agindo pode ter. E tem mais: o médico que um dia lhe deu o diagnóstico sem esperança, hoje é um dos frequentadores assíduos dos cultos da Universal. Depois de ver dezenas de pacientes de Juliana voltarem com curas inexplicáveis, ele não teve como negar: ou isso é obra de Deus, ou eu não entendo nada de medicina. Hoje, ele não só entende como também crê. Juliana sempre termina seu testemunho com a mesma frase que ouviu no dia em que quase desistiu: Deus não está morto. Ele está aqui, na Universal, esperando por você. Não importa o que você já tentou, não importa quantas portas se fecharam, aqui, a sua vitória começa. E quando as pessoas olham para ela, saudável, radiante e cheia de propósito, não resta dúvida: milagre não é história. É realidade. E na Universal, ele acontece todos os dias. E foi assim que a vida de Juliana se tornou um farol de esperança para tantos outros que chegavam à igreja arrastando suas dores, seus medos e suas últimas forças. Não demorou para que seu testemunho se espalhasse, e com ele, uma onda de fé que contagiava até os mais céticos.
Um dia, uma mulher chamada Marta chegou à Universal carregando nos braços seu filho, Lucas, um menino de 8 anos que nasceu com uma doença rara nos ossos. Os médicos haviam dito que ele nunca andaria, que cada dia seria uma batalha contra a dor. Marta já havia gastado tudo o que tinha em tratamentos, remédios e promessas vazias de outros lugares. Quando entrou na igreja, seus olhos encontravam o chão, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Mas então, ela ouviu a voz de Juliana no altar, contando como Deus a havia levantado de uma cama de hospital para uma vida de vitória. Algo dentro de Marta estremeceu. Ela apertou Lucas contra o peito e sussurrou: "Filho, hoje nós vamos acreditar." Durante a oração, o pastor impôs as mãos sobre a cabeça do menino e declarou: "Em nome de Jesus, esses ossos serão restaurados." Marta sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica de fé. E então, bem ali, diante de centenas de pessoas, Lucas mexeu os pés. Primeiro foi um tremor, depois um movimento mais firme. Os olhos da mãe se encheram de lágrimas quando o menino, com esforço mas com determinação, tentou se levantar. A igreja inteira explodiu em louvor quando Lucas, pela primeira vez na vida, ficou de pé e sozinho. Os médicos que o acompanhavam ficaram estarrecidos. Exames posteriores mostravam uma regeneração óssea que, segundo eles, desafiava toda a lógica científica. Mas Marta já não precisava de explicações. Ela sabia, onde a medicina tinha dado um veredicto final, Deus tinha escrito uma nova história. E não foi só Lucas. Uma senhora com câncer em estágio avançado, que chegará à igreja em uma cadeira de rodas, voltou correndo para agradecer semanas depois, com os exames limpos. Um homem que havia perdido a visão em um acidente recuperou a capacidade de enxergar durante um culto de libertação. Cada um desses milagres não era apenas uma cura física, era uma alma resgatada, uma família restaurada, uma vida que ganhava um novo sentido. Juliana, que agora servia como obreira na igreja, via aquilo tudo e sentia o coração transbordar. Ela que um dia esteve à beira da morte, agora testemunhava Deus escrevendo histórias de vitória todos os dias. E o mais lindo era ver como aqueles milagres não paravam por ali. As pessoas que eram curadas voltavam não só para agradecer, mas para trazer outros parentes, amigos, até desconhecidos que tinham ouvido falar daqueles sinais. Um jovem chamado Ricardo, viciado em drogas há mais de uma década, chegou arrastado pela mãe, que já não sabia mais o que fazer. Ele entrou de cabeça baixa, os olhos vidrados, o corpo tremendo pela abstinência. Mas quando o pastor orou por ele, algo dentro de Ricardo se quebrou. Ele começou a chorar como nunca havia chorado, e daquela cadeira, saiu um homem novo. Hoje, ele é um dos líderes do grupo de apoio a dependentes químicos na igreja, ajudando outros a encontrarem a mesma liberdade que recebeu. Isso aqui não é religião, é relacionamento, Juliana costuma dizer, olhando para o altar onde um dia ela mesma se ajoelhou desesperada. Deus não quer nossos problemas, Ele quer nos dar soluções. Não quer nossas lágrimas, quer nos enxugar os olhos. E Ele faz isso aqui, todos os dias, para quem crê. E assim, a Universal continuou sendo um lugar onde o impossível se tornava possível. Onde diagnósticos sem esperança viravam testemunhos de fé. Onde vidas quebradas eram restauradas não por força humana, mas pelo poder de um Deus que ainda opera milagres, e que escolheu aquele lugar, aquelas pessoas, para mostrar ao mundo que Ele está vivo. Que Ele ouve. Que Ele responde. Porque no final, como Juliana sempre repete com um sorriso no rosto, milagre não é sorte. É Deus provando que Ele ainda está no controle. E quem entra na Universal com fé, sai com a certeza de que, não importa quão escura seja a noite, a vitória já está garantida. Era uma terça-feira à noite quando Carlos entrou pela primeira vez na Universal. Ele não queria estar ali. Na verdade, tinha passado os últimos 3 meses dizendo que igreja não era lugar para ele. Mas sua esposa, Ana, insistiu. Vem só uma vez. Se não gostar, nunca mais te peço, ela havia dito, segurando suas mãos trêmulas. Carlos, com o coração pesado, aceitou mais para não decepcionar Ana do que por qualquer esperança real. Ele se sentou no fundo, de braços cruzados, olhando ao redor com desconfiança. Isso não é para mim, pensou, enquanto via pessoas levantando as mãos, chorando, sorrindo. Gente desesperada buscando algo que não existe. Mas então, o pastor começou a falar sobre um Deus que não apenas ouve, mas age. Que não apenas vê a dor, mas a transforma.
E algo dentro de Carlos, algo que ele havia enterrado há anos, começou a tremer. Carlos era um homem de negócios. Tinha construído uma empresa do zero, ganhado dinheiro, comprado uma casa boa. Mas há 6 meses, tudo desabou. Uma sequência de más decisões, uma traição de sócio, e de repente, ele estava afundado em dívidas. Os bancos ligavam o dia todo, os credores batiam à porta. Pior que a falta de dinheiro era a vergonha. Ele evitava até os amigos. Às vezes, acordava à noite suando, o peito apertado, pensando em como ia dizer a Ana que estavam prestes a perder tudo. Naquela noite, enquanto o pastor falava sobre a providência de Deus, Carlos sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Ele as enxugou rápido, com raiva. Não vou chorar aqui, pensou. Mas então, o pastor fez um chamado: tem alguém aqui que está com as costas na parede? Que não vê saída? Deus está falando com você agora, eu sou a sua saída. Carlos sentiu como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ele. Seu corpo inteiro formigou. Ele olhou para os lados, nervoso, como se alguém pudesse perceber o que estava acontecendo dentro dele. Ana, ao seu lado, segurou sua mão e sussurrou: é para você, amor. Deixa Deus te tocar. E foi aí que Carlos quebrou. Não foi um choro bonito, controlado. Foi um soluço rouco, daquele que sai do fundo da alma. Ele se levantou, trêmulo, e foi até o altar. Não sabia o que dizer, não sabia nem se acreditava direito. Só sabia que não aguentava mais carregar aquele peso sozinho. Quando o obreiro colocou a mão em sua cabeça e começou a orar, Carlos sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido. Como se, de repente, o mundo não estivesse mais desabando sobre ele. Naquela mesma semana, coisas começaram a acontecer. Um cliente antigo, que ele nem esperava mais, ligou oferecendo um trabalho grande. Um advogado, membro da igreja, se dispôs a ajudá-lo sem cobrar. E o mais incrível, ao abrir uma gaveta em casa, Ana encontrou um envelope com dinheiro, uma quantia que eles nem lembravam que tinham guardado, suficiente para quitar a dívida mais urgente. Carlos chorou de novo, dessa vez de alívio. Não era sorte. Não era coincidência. Era Deus respondendo. Hoje, Carlos não é mais aquele homem amargurado que entrou na Universal à força. Ele é um dos que chegam cedo para ajudar a organizar as cadeiras, que oram pelos que chegam quebrados como ele chegou. Eu pensava que Deus era para os outros, ele conta, sempre que pode. Mas ele me mostrou que não importa quão longe a gente esteja, quando a gente dá um passo em direção a ele, ele corre para nos abraçar. E assim, mais uma história se juntava às tantas outras que ecoavam naquele lugar. Histórias de pessoas que chegaram sem esperança e saíram com um milagre nas mãos. Porque na Universal, não se trata só de pregações ou cultos. Trata-se de um Deus que ainda hoje muda destinos. Que ainda hoje seca as lágrimas. Que ainda hoje faz do impossível uma realidade para quem crê. Naquela mesma semana, enquanto Carlos arrumava as cadeiras na entrada do templo, uma mulher chamada Marisa entrou com os olhos inchados de chorar. Ela carregava uma pasta cheia de exames médicos e uma dor que parecia não ter fim. Há 3 anos, os médicos tinham dado um veredito: sua filha, Sofia, de apenas 7 anos, tem uma doença rara. Não há cura. Prepare-se para o pior. Marisa já tinha batido em todas as portas, hospitais, clínicas alternativas, até mesmo promessas de charlatões que só queriam seu dinheiro. Cada não a deixava mais vazia. Até que uma vizinha, que frequentava a Universal, olhou nos seus olhos e disse: lá tem um Deus que faz o que o homem não pode. Vamos juntas? Ela veio sem fé, só com desespero. Mas quando o pastor começou a orar pelas famílias, algo dentro dela estremeceu. Não eram palavras bonitas, era uma autoridade que vinha de cima. De repente, ela sentiu como se mãos invisíveis tocassem seus ombros, e uma paz que não fazia sentido invadiu seu coração. Senhor, se o Senhor existe, salve a minha filha, ela sussurrou entre lágrimas. Naquela noite, Sofia teve uma crise forte. Marisa, ainda com o coração acelerado pela emoção do culto, colocou a mão na testa da menina e, sem pensar, começou a declarar: em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo tem poder. Não era uma oração ensaiada, era um grito de mãe que tinha encontrado uma última esperança. Os dias passaram,
e os exames que antes mostravam piora começaram a confundir os médicos. Isso não faz sentido, disse o neurologista, coçando a cabeça. Os marcadores da doença estão diminuindo. É como se ela estivesse sarando. Marisa sorriu, porque ela já sabia. Deus tinha ouvido. Hoje, Sofia corre pelo pátio da igreja, brincando com outras crianças enquanto Marisa ajuda na recepção, contando para quem chega desanimado: eu vi o milagre com meus próprios olhos. Não é história de livro, é a minha vida. E assim, mais um impossível a virou testemunho. Porque na Universal, não é só sobre ouvir falar de Deus, é sobre encontrá-lo. É sobre ver que, quando a medicina diz a não, ele diz a eu ainda tenho a última palavra. E essa palavra, muitas vezes, é a cura. É a libertação. É a vida nova. E a história continua. Todo dia, alguém entra arrastando seus problemas, e sai levitando na fé. Porque onde há um altar, há um Deus que não desiste de ninguém. O milagre se completou quando, meses depois, os exames de Sofia não mostravam nem sequer vestígios da doença que quase a levou. Os médicos, atonitos, chamavam de a remissão espontânea, mas Marisa e Sofia sabiam a verdade: aquelas noites de oração, as lágrimas derramadas aos pés do altar e a fé que não fraquejou, tudo isso tinha um autor. Deus não apenas sarou o corpo da menina, ele restaurou a esperança da família, provando que, mesmo nas trevas, sua luz nunca se apaga. A reflexão que ficou foi simples, mas profunda: a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de acreditar que Deus é maior do que qualquer diagnóstico. Marisa aprendeu que, às vezes, o anão da medicina é apenas o convite de Deus para que confiemos nele de um jeito novo. E Sofia? Ela cresceu sabendo que sua vida era um milagre andante e que, por isso, não podia guardar aquela história só para si. A lição que ecoa é esta: Deus não muda as circunstâncias apenas para nos livrar do sofrimento, mas para nos mostrar que Ele está no controle mesmo quando tudo parece perdido. Na Universal, como em tantos outros lugares onde a fé é viva, as pessoas descobrem que milagres não são exceções, mas lembretes de que, para Deus, nada é impossível. E assim, a história de Sofia se tornou um farol. Todo domingo, quando ela abençoava outras crianças com um abraço ou uma palavra de encorajamento, estava dizendo sem palavras: se Deus fez por mim, Ele fará por você também. Porque, no fim, a maior cura não foi apenas a física, foi a certeza de que, quando Deus fala, até o impossível se curva.